Gênesis 12, 6 e 7. Diz assim: E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Capítulo 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, versículo 18. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, te louvando, bendizendo ao teu nome por todos os teus feitos. Mas queremos, meu Senhor, te pedir neste momento que o Senhor clareie as nossas trevas, que o Senhor desembarace os nossos caminhos, que o Senhor abra a nossa mente, meu Senhor, para que possamos compreender as verdades da tua palavra. Meu Pai, eu apresento nesta manhã o teu povo, Senhor, e a tua palavra. E eu quero lhe dizer nesta manhã, Pai, eles são propriedade do Senhor. Fala conosco, Senhor. Como já foi dito nesta manhã, sem o Senhor, nada podemos fazer. Espírito Santo, eu ofereço a minha vida, a minha mente, os meus lábios. E eu te peço, meu amado, que o Senhor venha nos instruir todas as coisas nesta manhã. Eu ofereço a minha vida, Senhor, ao Senhor nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Diferente daquilo que nós aprendemos no passado, a bênção, ela não está sobre lugares. A bênção está sobre pessoas. Pessoas são portadoras da bênção. Pessoas carregam a bênção ou a maldição de Deus em si. E todo aquele que tem Cristo como a sua fonte de vida, como a sua habitação, e é um vaso onde o Espírito de Deus é dispensado, essa pessoa, ela carrega a bênção de Deus. Olhe para o seu irmão e já comece nesta manhã dizendo: ser abençoado, é um direito legal. Viver a experiência dessa realidade, é uma questão de passar por um processo. A vontade de Deus, irmãos, é realizar em nós tudo aquilo que Ele projetou. E se você é um vaso que Deus escolheu, fique tranquilo, porque Deus vai tratar os seus vasos para que toda a vontade dele seja cumprida em nossas vidas. Deus não prometeria para Abrão uma terra, uma vida vitoriosa, se ele não tivesse um desejo de realizar. E em Cristo, todos nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós somos portadores dessa bênção. Em Cristo, nós fluímos nas bênçãos do Senhor. A questão é, assim como Abrão peregrinou nesta terra e passou por alguns lugares, nós também, nessa existência, teremos que passar por alguns lugares, viver alguns processos,
até que sejamos tratados e conformados segundo a imagem do Filho de Deus. Vamos lá. Uma dica para acelerar o processo. Olhe para o seu irmão e diga: negar a natureza antiga e receber a vida do Espírito. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, passe pela cruz e siga a sua caminhada, mas não largue a cruz por nada. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, nessa caminhada, segura firme na cruz, e fique tranquilo, porque o Espírito de Deus é o nosso condutor e Ele sabe o caminho certo. A vida de Abraão foi uma vida de peregrinação. Nós também somos peregrinos nesta terra, porque estamos aguardando a Nova Jerusalém. 1 Crônicas 29:15. Podem ler? Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinamos todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Todos, assim como Abraão, somos peregrinos nessa terra. E um peregrino, na sua jornada, ele passa por alguns pontos. Observe quando fazemos uma viagem longa, uma viagem com um percurso longo. Você faz parada ou não faz? Você faz algumas paradas. Detalhe: em nossas viagens, as paradas que nós fazemos geralmente é para Comer e sombra e figura. Na nossa trajetória, na nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos fazer algumas paradas. E nessas paradas, nós vamos nos refazendo com Deus. E nessas paradas, nós vamos nos alinhando com Deus. E nessas paradas, nós somos supridos por Deus, alimentados por Deus, revigorados por Deus, para seguir. E Abraão fez algumas paradas. A Bíblia diz que Abraão, ele entra na terra de Canaã. Só que antes de Abraão entrar na terra de Canaã, vá para Atos 7, versículo 1. O que é que está escrito? e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Segue. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouviu, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Volta, segura lá. Segura o versículo anterior. Presta atenção. Eu quero que você entenda que a trajetória de Abraão também fala da minha e da sua trajetória. E se você conseguir compreender alguns marcos na vida de Abraão, algumas experiências que ele viveu e que também fazem parte da nossa experiência, e se conseguirmos aprender com os erros de Abraão, nós vamos conseguir desfrutar, amados, o mais depressa possível de tudo aquilo que o Senhor tem. Em Atos, capítulo 7, diz que Deus apareceu para quem, irmãos? Quem é o nome da pessoa? Abraão. Abraão ainda estava na Mesopotâmia, ele não estava no meio do caminho, ele estava na Mesopotâmia.
Ele estava em Ur dos Caldeus quando Deus lhe apareceu. A aparição de Deus é para um indivíduo. O chamado de Deus é para um indivíduo. O concerto de Deus, a aliança de Deus é com um indivíduo. Ei, olhe para o seu irmão e diga: a aliança de Deus é com você. A aliança de Deus é com você. Então pare de transferir responsabilidade. Gênesis 11:31. Vamos ler juntos para a gente entender? E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir até a terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. quem leva quem? Quem leva quem? Quem leva quem? Quem leva quem? E tomou Terá. Terá era pai de Abrão. Mas a quem foi que Deus chamou? Deus chama você e você deixa que outro te guie? Não estou lhe entendendo. O negócio de Deus é com você. E quem tem que te guiar é o Espírito de Deus que conhece o caminho. A Bíblia diz que ele sai, mas diz: e tomou Terá. Não diz Abraão levou o seu pai, mas o seu pai o levou. E juntamente com ele levou a Ló e levou a Sara. Saíram de Ur dos Caldeus para ir para onde? Para a terra da promessa, para a terra da bênção, para a terra do desfrute, para a terra da provisão, para a terra da segurança, para a terra onde Deus havia de cumprir todo o projeto dele para a vida de Abraão. Mas o que Abraão faz? Abraão, levado pelo seu pai para em Arã. Abraão, conduzido pelo seu pai, transferindo responsabilidade para no meio do caminho. Eles estavam indo em destino a Canaã e param em Arã e ficam ali. Irmãos, isso é muito sério. Porque Abraão sai com duas coisas. Sai com um pai que se chama Terá. E o significado do nome Terá é parada. E do lado ainda sai com seu sobrinho Ló, que significa véu. Como você quer seguir o curso, a peregrinação que Deus lhe chamou, mal acompanhado, meu querido? Diz um ditado por aí que diz que antes, ó, que mal pega. Até na sua peregrinação você tem que saber quem é que caminha com você, quem anda com você, porque talvez aquele que está lhe acompanhando seja um véu diante de você para que você não enxergue o caminho. E tanto não estava enxergando o caminho, profeticamente estava andando com alguém que significava estação e parada, que ele parou. Meu Deus. Mas eu quero lhe dizer, gostando você ou não, o projeto de Deus se cumpre. Eu creio. Querendo eu ou não, o projeto de Deus vai se cumprir. Porque quem fez a promessa não foi homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria o Senhor e não cumpriria? Ele é Deus que cumpre promessa. Só que Ele é Deus que também dá um tempo para você se refazer. E Deus esperou. E Deus aguardou. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, com Terá e Ló,
já tem tudo para dar errado. É forte. Olha para o seu irmão e diga: decisões e pessoas podem ser uma distração da sua peregrinação. Até aí, nada de cruz. Só a vontade da alma. Porque tem pessoas que nunca estiveram no projeto de Deus, mas você insiste em botar debaixo do braço e levar com você. Lance essa alma fora, menino. Se posicione do lado de Deus. Confie que aquele que te chamou para essa jornada é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você possa imaginar. Aí tem um detalhe. Sabe qual é o problema? Tem coisas que acontecem na nossa vida que é culpa nossa. Porque a gente é teimoso. Nós somos trabalhosos para compreender o que Deus está fazendo. Vamos para Gênesis 12. Na verdade, Gênesis 11 diz assim, no versículo 32, hein? E foram? Aconteceu um desastre. Abraão leva quem não era para levar. Não sei se ele queria proteger o pai dele, levando com ele. Eu não sei se ele queria que o pai também fosse abençoado. A questão não é sobre isso, é saber quem está na direção. Quem está no comando é Deus. Quem manda é Deus. Quem dá as ordens é Ele. E Ele tira, posiciona e reposiciona quantas vezes Ele quiser. Agora, Abrão está com seu pai em Harã. Mas para onde é que ele tinha que ir? Canaã. Se não vai de um jeito, meu querido, olha para o seu irmão e diga a ele: se não vai de um jeito, vai de outro. E o que é que Deus faz? Quem é que morre? O pai tem que morrer para que o filho siga o caminho. Ei, a melhor forma de você guardar a sua vida e a vida da sua família é seguindo a ordem de papai. Eles estão guardados e protegidos na medida em que eu honro a Deus e executo toda a vontade de Deus. Aí Abraão perde o seu pai. E depois que ele perde o seu pai, agora sim, Abraão está livre. Não tem mais nada que o impeça de caminhar. E aí o texto diz: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Terá estava junto? Já tinha morrido. E foi logo com ele. E era Abrão de 75 anos quando saiu de... Será que precisa acontecer um desastre para a gente obedecer? Só que tem um detalhe, irmãos. Abraão vai em direção a Canaã. E quando ele chega na terra de Canaã, ele levanta 3 altares. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Depois de passar pelo processo, Abraão levanta 3 altares. Na velha aliança, o povo de Israel fez o tabernáculo. E no pátio tinha o altar de holocausto. E no altar era queimado todas as ofertas. Todas as ofertas queimadas eram sacrificadas no pátio, para que o povo tivesse acesso
acesso a Deus, comunhão com Deus, recebesse respostas de Deus. E o altar tipifica a cruz de Cristo. Agora, Abraão está em Canaã, que é uma figura e tipo de Cristo como a boa terra, porque Ele é a minha verdadeira terra, o meu verdadeiro lugar de provisão, descanso, de segurança. Canaã era só uma figura, Cristo é a realidade. Só que é impossível estarmos na terra, estarmos em Cristo, sem que altares sejam levantados, sem que uma vida de cruz seja vivida. Você pode até entrar em Cristo, meu irmão, mas desfrutar dele, gozar de tudo aquilo que ele tem para a sua vida, da provisão, da abundância. Você precisa desses 3 altares. Aleluia. Gênesis 2, versículos 6 e 7. Abraão chega na terra e levanta o primeiro altar. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, sem altar, sem comunhão. Sem altar, sem resposta de Deus. E sem altar, as bênçãos não podem fluir. Vamos lá, você vai entender. E passou Abraão por aquela terra. Que terra? Terra de Canaã. Ele chegou lá, viu? Fique tranquilo que você também vai chegar lá. Chegou naquela terra, ao lugar de onde? Siquém. Ele chegou num lugar chamado Siquém. Continue. Até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Pronto. Ele passou naquela terra e chegou num lugar chamado Siquém. Siquém, olha, irmãos, nada, nenhuma palavra está escrita em vão. Tudo tem um sentido. A palavra Siquém no hebraico significa ombro. E ombro remete à força. Só que ele chega nesse lugar de Siquém e procura um lugar, um carvalho, para levantar o primeiro altar. E o lugar desse carvalho é o carvalho de Moré. E Moré significa professor. E professor remete a conhecimento. Olhe para o seu irmão e diga: depois da má notícia, era bom ou era má? Ele perdeu o pai. E depois que perdemos algumas coisas, a tendência é ficar forte ou fraco. Depois que algumas coisas se vão e algumas pessoas saem do nosso ambiente, na verdade Abraão estava vivendo luto, porque ele tinha perdido o seu pai. Então eu entendo que Abraão não estava muito bem, porque ninguém que está enlutado fica bem. É alguém que está fraco e debilitado. Mas quando eu entro em Canaã, quando eu entro na pessoa de Cristo, eu recebo dele a força que eu preciso para superar toda e qualquer dificuldade. É em Siquém que Abraão, profeticamente levantando aquele altar, ele recebe a força de Deus, o renovo de Deus, para ele continuar a sua jornada. Não importa, meu querido, aquilo que você perdeu antes de chegar em Canaã. Esqueça o que foi perdido. Esqueça o que ficou para trás. Deixe as dores do passado, as frustrações do passado, porque em Canaã o Senhor tem uma vida nova para mim e para você. E se você está fraco e cansado, é em Siquém que eu levanto o altar e recebo a força de Deus. E altar é sinônimo de cruz. Segura na cruz, meu irmão, porque dela você receberá toda a força que você precisa para caminhar na sua peregrinação. A nossa força não vem de terá. Talvez a
ele teria a força necessária para andar nessa peregrinação. Mas quando o homem acha que a sua força vem de coisas ou de pessoas, Deus retira toda a força humana, nos deixa debilitados para mostrar que Ele é a nossa única força. Verdade, eu creio. E aquele que recebe a força de Deus, lá em Siquém, também recebe o conselho e a direção do professor Espírito Santo. Primeiro passo, quando eu entro em Cristo, eu deixo as coisas do meu velho homem para trás, as minhas vivências, as minhas vontades. Até as pessoas que me seguiam e que caminhavam comigo já não caminham mais. Verdade, meu Deus. E às vezes isso é providencial. Então não fique triste, meu querido. Deixa ir. Segura na cruz. Levanta o altar em Siquém. Recebe a força de Deus, a direção do Espírito Santo e segue. Porque Abraão não parou em Siquém. Quando você recebe força de Deus, revelação do Espírito, agora você está pronto para seguir mais um pouquinho. Versículo 7. Vamos lá? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, e ele aparecera. Ora, quando Abraão chega em Canaã, os cananeus estão na terra. Os cananeus tomaram posse, foram os primeiros moradores da terra. E eu imagino que Abraão agora está sendo seu pai, aquele que lhe dava o apoio. E agora, Abraão só tem o Senhor. E Deus fala com Abraão, em outras palavras: não se preocupe com os cananeus. Todos aqueles que querem viver a vida de Cristo, viver em Cristo, a realidade do reino de Deus, eles sempre encontrarão com cananeus para disputar a terra. Mas não se preocupe, porque a sua força vem do Senhor. Ramanaço, você não precisa disputar nada com ninguém. Ramanaço, você não precisa disputar lugares, você não precisa disputar posições, você não precisa brigar por bênção, porque o Senhor está dizendo que Ele nos dará a vitória. Ele disse: eu te darei, Abraão. E quem nos prometeu não foi o homem. Quem nos prometeu não foi Terá, Ramanaço. Porque tem pessoas que chegam nas nossas vidas, irmãos, só para nos paralisar. Parece que são enviados das trevas. Chega como companhia para você. Chega até com a aparência de que vai lhe ajudar, mas só faz lhe atrapalhar, só faz fazer você parar. Mas quando você entende que o Senhor é a sua força, que o Senhor é aquele que lhe dá conhecimento, que o Senhor é aquele que lhe traz revelação sobre tudo, irmãos, aí você descansa, porque você entende que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Abraão recebe força de Deus. E quem recebe força de Deus não precisa se preocupar com as adversidades. Versículo 8. Você já está com força? Segurou na cruz? Levantou o altar? Já tem a revelação de Deus? Já recebeu a promessa de Deus? Então caminha, meu irmão. Caminha. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E fez o quê? E armou a sua tenda. Ele armou lá em Siquém? Ele armou a tenda dele aonde? Porque em Betel é o lugar de armar tenda. É em Betel o lugar onde eu tenho que me estabelecer. Betel é a casa de Deus. Ramanaço. Eu estava fraca e debilitada da minha jornada, mas quando eu recebi a força de Deus em Cristo Jesus, quando eu recebi a revelação de Cristo, não tem outro lugar
seguinte: e edificou ali um altar do Senhor e invocou o nome do Senhor. Ei, Abraão sai de Siquém a caminho de Betel, e ele se move para onde, irmãos? Ele se moveu para onde? Para a montanha, lugar de quem está em Cristo e quer receber a revelação de Deus. Não é no vale. Ramanás. Se esforça mais um pouquinho, porque a sua força vem do Senhor. É na sua fraqueza humana que Deus aperfeiçoa o seu poder. É quando você acha que está fraco e debilitado, ele diz: a sua força sou eu. O seu suprimento de vida sou eu. A força você já recebeu quando você foi introduzido em Cristo. Agora tem um detalhe, meu querido: não fica no vale, faz mais um esforço e sobe as montanhas, porque lá em cima você vai armar a sua tenda. E ele sobe a montanha e lá ele arma a tenda. Só que tem um detalhe: quando chegamos em Cristo, recebemos força, revelação, levantamos o altar, seguramos na cruz, seguimos, subimos a montanha, armamos a nossa tenda. Só que de um lado eu tenho Betel, a casa de Deus, mas do outro lado eu tenho um lugar chamado Ai. E Ai significa ruína. Meu irmão, vigia na casa de Deus, vigia mesmo. Quando estiver dentro da tenda, porque de um lado eu tenho a bênção, eu tenho a casa de Deus, eu tenho a habitação de Deus, eu tenho a provisão de Deus, eu tenho a segurança de Deus. Mas do outro lado tem um monte de ruínas, e essas ruínas podem apontar para o seu passado, e essas ruínas podem apontar para a sua velha vida, a sua velha natureza. Você já subiu a montanha. O seu alvo é Betel. Deixe as ruínas para trás. Deixe o que não deu certo para trás. Deixe os opositores para trás. Deixe as pedras de tropeço para trás. Deixa amarguras, frustrações e aquilo que não deu certo para trás. Tudo isso é um monte de ruína e para nada presta. Porque o nosso alvo é o monte. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa provisão. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, a cruz te conduz a viver uma vida nova, mas desfrutar da realidade depende da sua posição. Você já chegou em Betel, então não despreze a cruz de Cristo e viva uma vida invocando o nome do Senhor, porque quando ele chega lá, ele não só arma a tenda. Não adianta você estar na casa de Deus, na habitação de Deus, e não aprender a invocar o seu nome. Quando você invoca o nome do Senhor, Ele te livra dos seus adversários. Quando você invoca o nome do Senhor, Ele te dá livramento. Não basta estar em Betel, não basta subir a montanha. Você precisa nessa manhã invocar e dizer: ó Senhor Jesus, me socorre nesta manhã, porque eu já cheguei em Betel, eu já dei a minha tenda, agora eu preciso de socorro. Eu já deixei Ai para trás e eu preciso seguir na minha peregrinação.
jornada de Abraão, querido, é a sua jornada. Só que os lugares por onde ele passou sempre tinha altares. E na vida da igreja é uma vida de altar. A vida da igreja é uma vida de cruz. A vida da igreja é uma vida de negar a si mesmo e viver a vontade de Deus. Enquanto não aprendermos a viver essa vida de cruz, a segurar a cruz, nós não vamos poder desfrutar, irmãos, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é que Ele não tem a bênção. A bênção já foi dispensada para os filhos. Mas viver a realidade depende da posição. E aí a Bíblia diz que ainda tinha um impedimento. Terá? Morre. Mas ainda tem Ló. E o Senhor quer tirar o véu dos seus olhos nessa manhã. O Senhor quer te fazer enxergar o caminho que você precisa percorrer. Na verdade, o que falta entre você e a promessa é só um véu que precisa ser arrancado dos seus olhos. Ramonás. Você tem tudo para viver uma vida abençoada. Você tem tudo, porque tudo que você precisa é Cristo na sua vida. E quem tem Cristo tem tudo, meu irmão. Mas por que eu não desfruto? Porque por vezes largamos a cruz. E todos os marcos da vida de Abraão teve cruz. Teve altar. E altar é lugar de entrega. É onde eu entrego a minha vida para receber a vida dele. O altar é onde eu entrego a minha vida natural para receber a vida que o Senhor planejou para a minha vida. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, desperte, por favor, nessa manhã. Por que gastar tanta energia? É só segurar a cruz e seguir. Primeira perda, terá. Segunda perda, Ló. A Bíblia diz que os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão. Ora, Ló era filho de criação de Abraão. Ló era órfão. E as bênçãos que repousavam sobre Ló era fruto daquilo que Deus tinha na vida de Abraão. Por isso que eu digo: pessoas são portadoras de bênção ou de maldição. Então você precisa vigiar, meu querido, com quem você se junta, com quem você faz aliança, com quem você se reúne. Enquanto os dois estavam juntos, Ló recebeu por tabela as bênçãos vindas de Abraão. Só que agora, Ló fica muito rico. Ló tem muito gado. E os pastores de Ló contendem com os pastores de Abraão. Só que eu entendo que nesse ponto Abraão já estava compreendendo o que o Senhor queria fazer. Porque Ló era tão pedra de tropeço, era tão desonroso, que ele viveu o tempo inteiro sendo sustentado por Abraão. Mas na hora que os pastores de um contenderam com o outro, os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão, se Ló fosse íntegro, ele diria: vou dispensar os meus pastores, vou demitir eles e contrato outros. Correto? Mas não. Ele diz: Abraão, o negócio é o seguinte: estamos muito ricos e a terra não cabe para os meus animais e os seus. Então vamos fazer o seguinte: cada um vai para o seu lado. Porque as pedras de tropeço que entram na nossa vida são assim: se aproveitam daquilo que você tem, suga aquilo que você tem e depois desonra e dá as costas. É por isso que você precisa pedir ao professor Espírito Santo para trazer perto quem ele quer perto, e mesmo que cause dor, arrancar de você aqueles que não podem mais estar. Só que Abraão não discute.
Porque aquele que já recebeu a força de Deus, a revelação do Espírito, armou a sua tenda na montanha, deu as costas para os escombros, não se preocupa com coisas, porque sabe que o seu Deus o abençoará em qualquer lugar que ele estiver e em qualquer circunstância. Agora, Abraão não tem mais Ló. Perde Ló. Mas fique tranquilo, meu irmão, porque tem mais um altar para ser levantado. Abre a sua Bíblia. Em Gênesis 13. Versículo de 3 a 4. Como é? Fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. No meio da peregrinação, Abraão decide ir para o Egito, desce para o sul. E numa estratégia errada, Abraão é envergonhado, quase perde a sua mulher. Mas graças a Deus, que todos aqueles que foram escolhidos por Deus e marcados por Ele, sempre retornam para Betel. Agora ele faz um caminho de volta. Quantas vezes esse ano você vacilou da promessa? Quantas vezes esse ano você foi buscar ajuda no Egito? Quantas vezes esse ano você foi buscar socorro em quem não tinha socorro para lhe dar? E por vezes você foi envergonhado, e por vezes você foi humilhado. Mas deixa eu lhe dizer, o seu lugar em Betel está guardado, porque em Betel foi levantado um altar, e Deus não esquece daqueles que levantaram altares para Ele. Ele volta para Betel. Só que Betel é a casa de Deus. Betel é o lugar onde eu me refaço com Deus. E depois que eu passo por Betel, Gênesis 13, 18. Vamos lá? Terceiro altar que você precisa levantar. O primeiro eu recebo força e conhecimento. No segundo altar eu armo a minha tenda e invoco o nome do Senhor da montanha. Mas no terceiro altar, Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali. A nossa vida é vida de altar ou não? A nossa vida em Deus não é vida de cruz ou não é? Eu não entendo um povo que quer desfrutar das bênçãos de Deus e deixam a cruz para trás. Segura a cruz, meu irmão, se sustenta nela, se apoia nela, porque ela é a sua garantia de vitória. Aleluia. A única maneira de chegarmos em Hebrom é passando por Betel. E habitou ali, levantou um altar em Mamre. Hebrom, o lugar do terceiro altar. Hebrom significa conserto ou aliança. Todos aqueles que passaram por Betel e armaram as suas tendas estão aliançados com Deus. E a promessa vai se cumprir, não por nada que você tenha feito, mas por aquilo que Cristo fez. Amém, meu Deus. A aliança de Cristo com você é perpétua e inabalável. Ninguém pode frustrar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Você tem uma aliança de sangue com Cristo. Segure na cruz, meu irmão. Se sustente nela, porque o Senhor vai honrar a você, vai honrar a sua casa, vai honrar a sua família, vai
vai honrar as suas finanças. Confia nele. E lá em Hebron, no lugar do concerto, no lugar da aliança, ele levanta um altar nos carvalhais de Mamre. E Mamre no hebraico significa vigor. Ei, está cansado? Está sobrecarregado? Permaneça em Hebron, porque no altar que está em Mamre, você receberá todo o vigor que você precisa para a sua jornada. É nesse lugar, no lugar da aliança, no lugar onde eu recebo vigor, lá eu tenho a força que eu preciso, a revelação que eu necessito para poder permanecer debaixo da tenda. 3 altares que tipificam a nossa vida em Cristo. É impossível desfrutar das bênçãos de Deus sem esses 3 altares. Na cruz de Cristo, eu recebo força. Na cruz de Cristo, eu tenho a revelação de quem Deus é e do que Ele tem para a minha vida. É por causa da cruz de Cristo que eu posso levantar a minha tenda na montanha. É por causa da cruz de Cristo que eu recebo vigor para a minha caminhada, porque eu estou firmado debaixo de uma aliança. No dia que nós entendermos isso, nós viveremos todas as bênçãos do Senhor. Aleluia. 3 altares, 3 marcos para a minha vida e para a sua vida. Quando nós entendemos, recebemos força. A vida em Canaã tem que ser vivida alinhada com a cruz. Em Canaã, você tem tudo que você precisa, meu irmão. Olhe para ele e diga: é em Cristo que você tem força. É em Cristo que você recebe a revelação. É em Cristo a sua morada. É em Cristo que o meu passado fica para trás. Passado de derrota, passado de escassez, passado de vergonha, passado de humilhação. Tudo fica para trás quando ele entende qual é a minha posição em Canaã. Esqueça tudo que deu errado e se permita viver o novo de Deus. Viva uma vida cheia de vigor, firmado na aliança que você tem em Cristo. Fique de pé nessa manhã. Perdas são necessárias. Pessoas às vezes têm que nos deixar para podermos desfrutar do que Deus tem. Mas fica tranquilo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é a sua força. Ele é a sua segurança. Ele é a sua provisão. E o seu Espírito te trará revelação sobre tudo aquilo que você precisa fazer, meu irmão. Descanse seu coração. Quem te prometeu é fiel. Não foi o homem, foi Deus. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Segura